Olá, este é o Momento Papo de Mãe e vamos conversar sobre nariz, ouvido e garganta. Como prevenir infecções e inflamações. Algumas crianças parecem ter mais tendências a problemas nessas áreas do que outras. Apresentam coriza frequente, dores de ouvido de repetição, garganta arranhando toda hora. Para este papo, convidamos o otorrinolaringologista Jamal Azan e a Paula Santos, mãe do Vinícius, de 1 ano e 4 meses. O Vinícius está aqui com a tia, né, Paula? Com a Natasha. Sim. E dentro disso, ouvido, nariz, garganta. O que o Vinícius já teve? O Vinícius tem muito dor de ouvido. E aí ele é uma criança que ele tem a PLV. Devido a isso, a imunidade dele é um pouco mais baixa. Então ele pega uma dor de ouvido que evolui para otite e ele acaba ficando internado. Então isso já ocorreu já na vida dele. Quer dizer, ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Sim. Acontece isso mesmo? Tem crianças que têm mais tendência a ter problemas do que outras? Sim, o sistema respiratório ele pode criar mais problema a depender especialmente do perfil alérgico da criança, se a criança tem uma alergia respiratória, porque rinite é uma coisa muito comum, rinite alérgica, né? A asma, bronquite. Outra questão é o ambiente onde a criança está inserida. Ou seja, crianças que moram em casas mais úmidas, com mais poeira, ou escolinhas muito precocemente, são crianças que costumam ter também mais infecções respiratórias. Existem também questões muito posturais. Mamar deitado é um grande problema. Muitas mães dão um peito deitado ou mamadeira e a criança vai escorregando. Aí o leite, ela tá até fazendo assim, né? O médico, ele orienta, na internação dele, ele orientou, mãe, não mama mais deitada. E aí você previne mesmo os problemas no ouvido? Sim, porque a comunicação entre o ouvido e o nariz, ela chama-se tuba auditiva. E essa comunicação numa criança pequena, ela é mais horizontal, ela é mais aberta e mais curta. Então, quando o bebê deita para mamar, o leite vai dentro do ouvido e isso irrita. Ocorre que as inflamações de ouvido podem ter complicações no sangue, mas eu falo sempre, quem é que é o teto do ouvido? O cérebro. Então, existem complicações, inclusive de meningite. E, doutor, quando a criança tem uma dor de ouvido, a gente sabe que é muito angustiante para os pais, porque incomoda muito. O que a gente pode fazer? Primeira coisa é uma compressa morna, uma compressa quente. Isso sempre alivia a dor. Ou seja, pega uma toalhinha, toalha de rosto ou uma fraldinha, passa ferro ou aquece numa lâmpada, deixa morninho, testa em você. Se tiver morninho, coloca no ouvidinho da criança, aí já vai passando outra, vai trocando, mantendo o aquecimento no local. Pode colocar em cima da orelha inteira, não tem problema. Isso vai aliviar instantaneamente. Os analgésicos normais são importantes, mas também, Roberta, é importante a gente falar o que não fazer. Porque muitas mães, eu sempre falo que eu respeito as vovós, tá bom? Tem mãe de primeira viagem também, né? Mas tem que tomar cuidado com aqueles conselhos antigos de pingar azeite, pingar álcool. Não é para pingar nada. Não é para pingar nada, senão pode piorar a situação. E, Paulo, além do problema no ouvido, ele também tem garganta, nariz, é tudo meio associado ou no caso? Virou uma associação, ele já teve sinusite, depois veio a inflamação no ouvido, aí ele já foi aspirado. Ele fazia fisioresspiratória com a doutora Karina em casa. Doutora, eu tive que tirá-lo da escola, o médico orientou, porque era direto. Aí com 1 aninho eu saí do meu trabalho e fui cuidar dele, até por causa desses detalhes. E o médico pediu para tirar da escola, até então ele não teve tanto problema também quando saiu da escola. A comunicação entre ouvido, nariz e garganta é uma comunicação totalmente aberta. Então, otorrinolaringologia, que é a minha especialidade, é um conjunto de encanamentos. São tubos ligados. Geralmente eu chamo a atenção sua, olha só.
Geralmente tudo começa no nariz. Porque se o nariz estiver com uma adenoide, uma carne esponjosa, aí ele vai tampar os ouvidos e a sinusite E, doutora, também. até um adendo. Quando o senhor falou da meningite, ele também fez o exame da meningite. Isso, pode. É E uma ele das- fica muito com o nariz entupido, Paula? Fica. Depois disso, ainda começou a ficar bastante. Aí ele tem que fazer o uso da aspiração nasal. Isso. E soro fisiológico, pingar durante várias vezes ao dia. Eu Ele uso dorme muito de também. boca aberta? Ele dorme. Ele dorme de boca aberta. Olha, Mariana, Roberta, vamos falar uma coisa muito importante. Nunca é normal dormir de boca aberta. Nunca. Mas é porque aí as crianças estão com o nariz entupido e acabam dormindo de boca aberta. Como desentupir o nariz da criança? Se for um quadro viral ou irritativo ou uma crise eventual, não tem problema. Soro fisiológico, pode tomar um descongestionante, um antialérgico, não tem problema. Mas o que é importante é que isso não pode ser todos os dias. Sim, mas mesmo a criança que não está com o nariz entupido, não está resfriada nada e dorme com a Isso. boca aberta, é um sinal de alerta. Esse é o maior sinal de alerta, porque quando ela está numa crise, você acha que é uma crise. Quando ela não está em crise respiratória e dorme de boca aberta todos os dias, ronca, sono agitado, você põe a criança com a cabeça aqui, ela acorda com a cabeça do outro lado, a criança baba no travesseiro, a criança fica o tempo todo assim com a boca aberta, assim, respirando. Então, isso é um sinal que pode ter carne esponjosa. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre a garganta também, Vamos que a gente falar. não falou ainda. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre nariz, ouvido e garganta dos bebês e das crianças. Doutor, quando saber que é grave, tem que correr sim para o médico, para o pronto-socorro? Porque às vezes a gente fica tratando em casa, né? Mas quais são os sinais de que alguma coisa vai mal ali e precisa do médico? A primeira questão que tem que ser avaliada é o quadro geral da criança. Porque quando a criança fica abatida, caída, não come, não brinca, não reage, esse é um sinal de alerta muito importante. E a febre? A febre, especialmente febre persistente, aquela que você dá remedinho e ela não abaixa. Outra questão muito importante é a intensidade da dor. Porque às vezes uma dorzinha que vem e vai pode aguardar eventualmente uma consulta com o otorrino ou com o pediatra. Mas dores intensas não dá, tem que ir no médico. E Paula, o Vinícius tem também dor de garganta, ele tosse? Não, ele teve uma alergia quanto à tosse, ele tossia bastante. Mas dor de garganta intensa ele ainda não teve. Foca mais no nariz dele mesmo, sinusite, área da testa. Então, mas Paula, tem uma coisa importante. Às vezes a criança não tem dores de garganta, mas o tamanho das amígdalas é grande. Entendi. E isso, junto com uma carne esponjosa que é adenoide, dá uma obstrução respiratória. Aí Pode ser o caso do também Vinícius. pode ser que esteja colaborando para ele dormir de boca aberta. Então, garganta não é só dor ou tosse, é o tamanho das amígdalas. E em relação à garganta, tem laringite, faringite, mas é tudo ali no mesmo lugar, doutor? Aí eu Qual que é? chamo de tudite. Amidalite. Amidalite, faringite, laringite, traqueite. É porque, como eu falei, é um conjunto de tubulações. Então, é fácil uma inflamação do nariz descer para a garganta e irritar também. E doutor, vamos falar aqui mais uma vez dos conselhos das vovós, Ai, né? ai. Para prevenir. As vovós falam, não anda descalço, se agasalha, não dorme de cabelo molhado. Isso. Essas coisas são importantes para prevenção? Nesse caso, eu adoro as vovós. Elas estão corretas, porque sim, o sistema respiratório, ele é o primeiro contato do corpo humano com o ambiente respiratório, então, do ar. Então, se o ar estiver gelado, o corpo vai ter uma série de reações. Mas, quando a gente anda com o pé descalço no chão gelado, existe um reflexo que informa ao nariz
E a garganta fala, ó, cuidado, você está num ambiente negativo. Aí começa a ter várias reações. Então, friagem, sim, pode gerar doenças respiratórias. Andar descalço, sim, também. Eu tinha Vovós dúvida estão quanto às corretas. dicas das vovós. Às vezes eu ficava meio perdida. Nesse caso, sim. E dormir de cabelo molhado também De é ruim. jeito nenhum, não deve. Doutor, eu tenho agora a participação dos telespectadores. Opa. A Luciana da Silva de Osasco, São Paulo, pergunta: meu filho sempre está com a garganta inflamada e cheia de pus. O que fazer? Então, Luciana, aí é o seguinte, veja bem. Quando sempre tem as inflamações, quando isso é repetitivo, é necessário avaliar a anatomia das amígdalas, se elas são grandes, se elas têm um monte de buracos que nós chamamos de criptas, que podem reter bactérias, ou se isso é um problema de imunidade. Inflamação eventual não tem problema, é normal em todas as crianças. Inflamação repetida precisa ser pesquisada. E tem uma outra pergunta da Sandra de Freitas, de São Paulo. Ela fala o seguinte, ó. É normal em criança de 9 anos sair sangue do nariz no frio durante o inverno? Ela às vezes fica com a rinite atacada, que deixa com cheiro forte no nariz. Tem alguma dica para aliviar esse cheiro forte? Então, Sandra, aí a questão. Sangramento nasal é comum, não é normal. Olha a diferença das duas palavras, hein? É comum em criança, porque as crianças têm veiazinhas dilatadas no nariz que qualquer toque, e criança põe muito dedo no nariz, machuca, pode sangrar. Então, sangramentos repetidos às vezes precisam de uma cauterização ou de um tratamento. Em relação a esse cheiro, deve ser cheiro de secreção, cheiro de catarro. Então, lavar com soro fisiológico é sempre adequado. Quantas vezes por dia você puder, no mínimo 2, de manhã e de noite, como higiene normal. Agora, tem que saber se esse cheiro ruim da secreção não é sinusite. E acho que a Paula tinha uma dúvida em relação ainda à otite, porque tem a otite interna e a externa, né, doutor? Que acho que Isso. tem causas diferentes. E você tinha uma dúvida sobre Sim, isso? como ele tem essas dores de ouvido e já teve otite, doutor, eu tenho a dúvida quanto à natação. Eu tenho natação. orientação de colocá-lo na natação, tenho vontade. Aham. Só que eu ainda não coloquei porque eu como mãe, assim, eu fico pensando se a água vai entrar no ouvido dele, vai piorar a situação dele. Ah, tem muitas dicas sobre natação aí. Ele ainda não foi. Ainda bem. Ainda- Por que que eu vou explicar? Em primeiro lugar, realmente as otites externas, elas são ocasionadas pelo contato constante e umedecimento do canal auditivo. Nesse caso, a otite média, né, aquela que é mais interna, ela é mais sensível ao sistema respiratório. Então, natação, em primeiro lugar, o canal do ouvido tem que ser amplo o suficiente para quando a água entrar, ela sair. E não pode ter descamações ou cera, senão vai reter a água e isso vai inflamar. Então, primeira coisa, o médico deve examinar o conduto auditivo. Ah, eu não falei com o médico que eu quero pôr na natação. Isso, segundo lugar. Gente, natação tem que ser em piscina sem cloro. O cloro é muito irritante para o sistema respiratório. Terceiro lugar, geralmente quando a natação é feita em ambiente aquecido, né, em piscina aquecida, cuidado com a friagem. Olha, quantas dicas importantes a gente deu, né? Eu quero Com certeza. agradecer o doutor por ter Obrigado, vindo. Mariana. O doutor tem um site para deixar? Sim, tem várias informações no site fácil, que é meu nome, jamal.com.br. Tá ótimo, obrigada. Obrigado. E a Paula? Obrigada a você. Obrigada a vocês pelo convite. E obrigada a você que nos assiste. No nosso canal no YouTube tem vários programas sobre a saúde dos nossos filhos. Confira e até a próxima. Até. Tchau.